Olá a todos. Essa é uma gravação do tópico Técnica, Espaço e Tempo, que é o módulo 2 do nosso curso de Território e Sociedade da turma noturna de 2021, no primeiro quadrimestre. Essa aula vai se inserir com o objetivo de mostrar a contribuição teórico-filosófica do conceito de espaço apresentado pelo professor Milton Santos. Ele apresenta o espaço como constituinte de toda uma teoria social. Qual a importância disso? Dentro da própria discussão do objeto de estudo da geografia, houveram e ainda há algumas discussões a respeito se o objeto de estudo é o espaço, se o objeto de estudo é a região, é o lugar, ou se o objeto de estudo é a relação homem-natureza. Então, nesse campo de discussões, o Milton Santos se posiciona que o objeto de estudo da ciência geográfica é o espaço, como outros autores, como a gente viu no capítulo de constelação de conceitos, professor Rogério Hasber também, que ele coloca que o objeto de estudo primordial da geografia é o espaço. Então, nesse conjunto de autores, o Milton Santos se enquadra. E por que a gente está vendo essa teoria apresentada dele sobre o espaço? Porque ele apresenta isso num conjunto todo, para entendimento da sociedade, né? Então, ele não fala apenas de espaço, mas ele define outros conceitos importantes, outras categorias importantes para se entender esse sistema, né? Ele vê a sua teoria como um sistema. E a importância maior ainda desse tema e da visão desse autor específica é porque todo esse sistema dele, né, que ele vai fazendo uma periodização, por exemplo, de como o homem vai se relacionar com a natureza por meio da técnica, né, até chegar ao que ele define como meio técnico científico informacional, que é um conceito importante para se entender a pós-modernidade e entender também as características da globalização e como os espaços se inserem no mundo globalizado. Falando um pouco mais do professor Milton Santos, ele tem várias características que o tornam, vamos dizer, uma science celebrity, né? Uma celebridade da ciência. Uma delas, que ele é um dos intelectuais negros mais proeminentes no Brasil e no mundo. Ele ganhou o que foi equivalente ao Prêmio Nobel de Geografia, né? Um prêmio que seria equivalente ao Prêmio Nobel, mas de Geografia. Ele é o único autor brasileiro que ganhou esse tema. E ele se destaca também por ter uma inserção de pesquisador na área de ciências sociais internacional, o que não era muito comum na geografia em sua época, né? Aqui tem uma predicação para falar um pouco da carreira dele, né? Ele se despediu de nós em 2001, então ele é de 1926 a 2001. Ele não é formado originalmente em geografia, que é bem interessante, né? Ele é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, e ele depois obtém um doutorado, 10 anos depois, sob a orientação do professor Jean Tricard, que é um geógrafo francês, com muita proeminência nos estudos de geografia física. Entre 48 e 64, o professor Milton Santos vai ter uma carreira mais focada em produção local, para entender os espaços da Bahia, os espaços do Brasil, né? E de 64 a 77 se fala que ele tem uma trajetória de professor viajante, porque é o período que ele teve exilado, ele foi desligado da Universidade Federal da Bahia na época do regime militar, se exilou no exterior e participou de várias universidades como professor visitante. E de 77 a 2001 é o período que ele retorna ao Brasil, e aí a gente entende a sua biografia como um professor engajado principalmente pela renovação da geografia brasileira e pelo que se chamam numa crítica à geografia tradicional, né? Ele volta numa época em que está se discutindo os autores marxistas na geografia brasileira. Ele faz essa discussão um pouco diferente, não tão radical assim. Alguns geógrafos dessa época recusam toda a outra produção
geográfica, que se remete mais a uma geografia física, a técnicas de processamento de informações para se entender o espaço, né, colocando sempre um conteúdo nessas técnicas, como se essas técnicas não tivessem muita reflexão. O professor Milton Santos não tem uma visão tão radical assim, mas ele traz os conceitos marxistas para dentro da geografia, para o espaço também, junto com esses autores. E uma coisa que é interessante, que toda essa vivência nele no exterior vai marcar profundamente a obra dele e vai traçar um olhar diferente, né, muito próprio dele para o mundo globalizado. Falando um pouco mais dele, ele retorna em 77 para o Brasil, mas só consegue dar aula a partir de 83, né? Vai inicialmente dar aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em 83 ele ingressa no quadro de professores fixos da USP, fica lá até a sua aposentadoria compulsória, né, por idade, mas continua produzindo até a data da sua morte. Bem, quando eu falei para vocês que ele recebeu um prêmio Nobel da Geografia, seria o Prêmio Internacional de Geografia Van Trinh-Lut, né, em 94, que ele recebeu pelo seu livro Por uma Geografia Nova, da crítica da geografia a uma geografia crítica. Percebam que, até no título, ele faz um trocadilho interessante para falar que está fazendo uma crítica à geografia, né, mas como ela se comporta. Bem, além de ajudar na construção dessa geografia brasileira, ele também ajuda de forma geral na geografia latino-americana, né? E o que é interessante é que a partir dessa, quando ele volta para o Brasil, ele ajuda a criar também todo um arsenal epistemológico para a geografia, para trazer conceitos e também trazer categorias de análises importantes que sejam apropriadas da geografia brasileira e da geografia latino-americana, né? A gente vivia no Brasil uma produção predominantemente baseada numa geografia francesa e americana, trazendo os conceitos diretamente dessa geografia, sem se preocupar, né, que não é só se preocupar, né, sem fazer uma leitura adequada de quais seriam as categorias mais apropriadas para o Brasil e para a América Latina. Em 96, ele traz A Totalidade ao Lugar, um livro importante que vai falar de vai trazer questões importantes para a geografia. Outro livro que se destaca é Metamorfose do Espaço Habitado. E esses livros vão desembocar no que a gente chama da maior obra do Milton Santos, né? Que é A Natureza do Espaço, que é a obra que a gente está analisando nessa aula, né? Um objetivo, vou até fazer a leitura literal aqui, ó, uma teoria geral do espaço humano, uma contribuição para a geografia, uma reconstrução da teoria social, né? E, ao fim da sua carreira, ele começa a fazer publicações, após a Natureza do Espaço, relativas à globalização. Ele teve mais de 40 livros traduzidos para diversos idiomas, ganhou uma série de títulos de doutor honoris causa. De novo, a gente repete, falando que ele tem uma contribuição teórico-filosófica fundada sobre o conceito de espaço, por isso que a gente vai discutir isso agora, né? E o espaço constituinte de toda uma teoria social. Por que a gente está falando bastante do conceito de espaço se o nosso conceito-chave, né, que a gente brincou com o conceito estrela, mais importante da disciplina, é o território? Lembre-se que o território é um conceito, uma especialização do conceito de espaço, quando a gente olha esse espaço a partir das teorias das relações de poder, né? Onde a gente tem a dimensão foco em território do poder. Então, quando a gente está tratando o território, porque a gente está com um conteúdo mais político na disciplina, a gente não está excluindo o entendimento do espaço geográfico, tá? Bem, voltando ao professor Milton Santos, em 78 ele traz dois elementos, na verdade, 3 elementos importantes que vão ajudar na construção dessa teoria de espaço já na década de 90, né?
ele traz o conceito de fixos, fluxos e ações, né, que estão aqui destacados. Vamos falar que os elementos de fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as condições ambientais e as condições sociais que redefinem cada lugar. Fala que os fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua significação, o seu valor, ao mesmo tempo que também se modificam. Então, aqui ele traz o fixo e os fluxos, que se a gente for remeter para o conceito de território que a gente vê com o professor Rogério Hasbers, a gente teria nos fixos, né, pensando num espaço visto a partir de relações de poder, teríamos os territórios zonas, e nos fluxos, a troca de informações dentro do território rede, né? Não só de informações, de produtos, de mercadorias, né? De tudo que passa por esses fluxos e que modifica, que passa por esses fixos, né? Por esses territórios zonas e passam e modificam esses lugares. Né? Bem, outra categoria ou conceito, vamos dizer, conceito importante trazido pelo professor Milton Santos em 88, que ele chama de configuração territorial e relações sociais. Ele vai utilizar o termo configuração territorial para falar do conjunto de materialidades existentes no espaço, né? Então, aqui seria a parte material do espaço. Quando ele define que o espaço ele não é apenas a realidade material, ele é composto também pelas relações sociais, econômicas, simbólicas desse espaço, ele define configuração territorial como essa parte material do espaço. Né? Vai dizer que é dado por um conjunto formado pelos sistemas naturais existentes num dado país ou área, e pelos acréscimos que os homens superimpuseram a esses sistemas naturais. Vejam, realmente a materialidade desse espaço, né? Vista como um recurso também, que é importante. Não é só materialidade que se alguns autores falam de primeira natureza, né? É o que já estava na natureza, mas as obras, as modificações feitas pelos seres humanos. O que é importante, então, que a gente está resumindo aqui, que configuração territorial não é espaço, né? Já que a materialidade do espaço, ela não pode se resumir só a essa materialidade, tá? Bem, em 96, que é o tema que a gente está trabalhando, a natureza do espaço, vai vir com seus dois sistemas, né? Que o espaço é um sistema de objetos e um sistema de ações. Esses sistemas não são entendidos isoladamente, né? Então, nesse livro, ele vai fazer um sistema de ideias que seja, ao mesmo tempo, um ponto de partida para a apresentação de um sistema descritivo, né, da realidade social, e de um sistema interpretativo da geografia. Então, é todo um sistema que ele apresenta nesse livro para entender a sociedade, né, mas um sistema interpretativo focado no objeto da geografia, que é o espaço. Bem, ele vai trazer esse objeto, esse sistema todo complexo para entender a sociedade, mas, ao mesmo tempo, ele tem toda uma preocupação de definir, na sua teoria, o espaço como objeto e a geografia como disciplina. Então, ele vai definir o espaço, outros conceitos chaves relacionados ao espaço, né, com essa intenção de dar um objeto e trazer e ajudar a definir o campo disciplinar da geografia. Bem, nesse sistema de objetos e de ações propostos pelo Milton Santos, ele diz que cabe estudar o conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações que formam o espaço. Não se trata dos sistemas de objetos nem dos sistemas de ações tomados separadamente, como a gente já falou. Nessa proposta, ele fala que os objetos vão condicionar como as ações se dão, e as ações também vão levar à criação de novos objetos, ou as ações vão se realizar sobre objetos já existentes.
né? E é dessa forma que tanto os objetos quanto as ações, um modificando ao outro, criando o outro, renovando o outro, que o espaço vai encontrar sua dinâmica e se transformar. Ele fala um pouco que poderia ser uma cópia simplória do que está escrito no Marx, né? Que um sistema de objetos poderia ser sinônimo de um conjunto de forças produtivas e o sistema de ações que dariam um conjunto das relações sociais de produção. Bem, a gente já falou que o espaço é um conjunto indissociável desses dois sistemas, né, mas também contraditórios desses sistemas de ações e de objetos. Ele fala que no começo a gente tem uma natureza selvagem, ou uma primeira natureza, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos ou modificados por objetos fabricados, o que a gente chama de objetos técnicos, mecanizados e depois cibernéticos, né? Fazendo que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Através dessa presença de objetos técnicos, o espaço é marcado por acréscimos que lhe dão um conteúdo extremamente técnico, né? Então, nesse espaço profundamente marcado pelo sistema de objetos e sistemas de ações, os objetos técnicos vão lhe acrescentar mais objetos e vão dar um conteúdo extremamente técnico a esse espaço. Aqui uma figura, né, de autoria da professora, né, mostrando qual seria a proposição do professor Milton Santos, onde eu tenho um sistema de objeto e de ações vistos de maneira indissociável, né, a relação entre esses dois sistemas vai ser o conteúdo do espaço, e na relação entre os dois sistemas, a gente tem a técnica como elemento-chave. Então, nessa teoria, vai ter a centralidade da técnica no conceito de espaço. Então, ele vai dizer o seguinte: por mais sabido que a principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica. Ele fala que a relação entre o homem e a natureza vai ser dada pela técnica. E o que ele entende de técnica, né? Tem várias definições para técnica, né? Aqui ele coloca como um conjunto de instrumentos, um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria técnica. Essa forma de ver a técnica não é, todavia, completamente explorada, né? A técnica não é só uma maneira, um conjunto de regras de se produzir e se modificar algo. Também tem técnicas, ele coloca que são técnicas que ele diz, técnicas e instrumentos sociais. De novo, falando da técnica dentro dessa teoria espacial do Milton Santos, né? Elas vão materializar no espaço processos históricos vivenciados e os modelos vigentes em cada localidade, né? Através das técnicas, o homem se apropria da base física natural e a transforma em meio de subsistência e meio também de dominação. Cada tempo histórico se diferencia do anterior devido a uma inovação técnica, ou seja, um modo de realizar a vida. Veja que aqui, quando ele fala de técnica, né, ele está colocando que a técnica é profundamente, né, marcada pelo período histórico, o conjunto de técnicas, vamos dizer assim, né, pelo o período histórico na qual ela se realiza, e ele, no final, chama de técnica, né, um modo de realizar a vida, um jeito de olhar para o seu meio e de realizar a vida. Ele continua nesse pensamento, né, quando diz que a técnica pode ser entendida como a produção material e imaterial da vida, e quando ele fala que um determinado momento da evolução da história da humanidade está relacionado com um determinado estado das técnicas, né? Dizendo ainda que cada período é portador de um sentido partilhado pelo espaço, pela sociedade.
Bem, quando ele fala da mudança, de como as técnicas são profundamente influenciadas pelo momento histórico, né? Aqui se tem dois exemplos de periodização da história, olhando para o conjunto de técnicas que foram aplicadas e desenvolvidas nesse período e que foram importantes, né, para o desenvolvimento da humanidade. Nessa tabela aqui, a gente fala do paradigma técnico-econômico, né, que é classificado segundo setores de crescimento e novas inovações, né? Então, aqui vai se dar uma importância grande no primeiro período para a mecanização, em seguida para a máquina a vapor, depois eletricidade e engenharia pesada, a produção fordista de massa, e na década de 80, informação e comunicação, que, de certa forma, essa época da informação e da comunicação vai se aprofundando até o momento atual. Aqui uma outra periodização, onde se coloca o principal setor de atividade, né? As técnicas segundo informação, o tipo de energia e os meios, né? E se coloca pré-agrícola, agrícola, industrial, a atual e a iminente que estava por vir nos anos 2000, que é o que a gente vive hoje, né? O que é bem importante dessa periodização é o fato de olhar para a informação como um recurso importante das técnicas, né? Quando a gente estava na época pré-agrícola, a gente tinha uma linguagem falada, né? Na agrícola, a escrita, a imprensa. No industrial, telégrafo, telefone, rádio, cinema. Na atual, televisão, satélites, computadores, sistemas de controle. Essa não é atual, né? Essa, vamos dizer assim, até começo dos anos 2000. Atual, a gente tem multimídia, internet, né? São maneiras da informação circular. Então, aqui, além da energia, que a gente está bastante acostumado em ver quando está estudando as revoluções industriais, a revolução científica e tudo mais, a gente também está colocando a informação, que é importante no modelo teórico do Milton Santos, como definidora de como essas técnicas vão serem comunicadas, né? Bem, falando em sistemas técnicos, estamos falando da técnica, a gente vai falar agora de sistemas técnicos, né? É importante entender que uma técnica nunca aparece sozinha e jamais vai funcionar isoladamente, né? O que isso quer dizer? Que, por exemplo, o que vocês veem hoje, que se fala de inteligência artificial, é um conjunto de técnicas, né? A gente tem algoritmos aí de mineração de dados, trabalhando, algoritmos baseados no sistema, baseados no funcionamento do nosso cérebro, que a gente fala de redes neurais artificiais, associada a essas técnicas vamos pensar assim, de caracterização de padrões da informação, que eu falava que seria por exemplo, redes neurais artificiais, data mining, eu também tenho que ter uma tecnologia bruta, bem bruta, de banco de dados, de transmissão da informação. Então, só um exemplo para dizer que as técnicas não aparecem isoladamente, né? Depende o avanço de uma técnica, a consolidação de uma técnica específica, ela depende da consolidação, do avanço de outras técnicas também. E ele coloca importante que a noção de sistema é inseparável da ideia de técnica, né, falando nisso, e que a gente não consegue entender uma técnica fora do todo que ela pertence. Verdade isso. As técnicas constituídas de sistemas são integradas funcionalmente, né? E aqui está dando um exemplo, entre o telégrafo e a ferrovia, o telefone, o automóvel, o rádio, o avião, a televisão, o foguete espacial, né? Há uma relação cronológica e cultural, né? Eu posso dar um exemplo para vocês aqui, com o que a gente chama de sensoriamento remoto, né? Que é trabalhar com informações obtidas com sensores à distância, que basicamente é o que vocês veem de imagens de satélites. Não foi possível o avanço dessa técnica sem pensar no avanço de veículos, de propulsores para atravessar a atmosfera, então da corrida espacial. Não foi possível isso sem pensar no avanço de tecnologias como televisão, máquina fotográfica, desenvolvimento de sensores.
Então, uma série de avanços tecnológicos foram importantes para criar o que a gente tem hoje, tecnologia de teledetecção remota, né? Detecção remota de imagens. Bem, se fala também, como a gente já falou um pouco, esse conjunto de técnicas vai ser completamente atrelado à época que está vivendo, né? E se fala que, assim, essa complementariedade entre técnicas, ela é apontada como estrutural, né? Bem, voltando aqui ao nosso resumo, né? Nossa sistematização do sistema de objetos, sistema de ações e técnica do Milton Santos, vamos falar um pouco do sistema de objetos, né? Que vai falar que o nosso espaço é formado por um sistema de objetos, sistema de ações, né? Mediados os dois pelas técnicas, né? Então, nesse sistema de objetos, eu vou ter uma influência técnica sobre o espaço, né? Eu tenho ocupação do solo pelas infraestruturas técnicas, e aí eu não vejo só infraestrutura como estradas, redes de esgoto, eu também vejo como infraestruturas de informação, como infraestruturas de captação, geração e também distribuição de energia, né? Esses objetos técnicos são tudo, ele define como tudo que existe na superfície da Terra, né, sendo a herança natural e o resultado da ação humana que se objetivou. Então, os objetos técnicos são essa objetividade, né, que se cria fora do homem e se tornaria instrumento material da sua vida. Em ambos os casos, uma exterioridade. Para fim de análise, o Milton Santos também argumenta que os objetos naturais poderiam ser incluídos entre os objetos técnicos, porque é um objeto natural que se é visto, considerado segundo o seu critério de uso possível, né? Então, quando a gente vê uma queda d'água, ela é um objeto natural, mas quando ela é vista como uma possível geradora de energia elétrica, ela se torna um objeto técnico. Bem, quando se fala desses objetos técnicos, é importante falar da complexidade funcional, né? Tem dois níveis de complexidade desses objetos, uma funcional e uma estrutural. A funcional está relacionada ao repertório de funções que podem ser combinadas no seu uso, né? Que uso é dado a esse objeto, né? A estrutural é dada pelo conjunto de peças elementares reunidas por quem o fabricou. Como assim, né? A complexidade estrutural de um objeto é sua informação, porque é a forma como ele pode se comunicar com outro objeto, modificar o outro objeto, certo? O que isso quer dizer com isso? Né? Que a sua complexidade funcional são as tarefas complexas que o objeto pode funcionar. Exemplo, hoje o nosso celular tem uma complexidade funcional alta, ele pode pode executar uma série de tarefas, uma série de funções, né? E ele também, eu posso olhar esse objeto pela complexidade estrutural. Dentro do meu celular, eu vou ter bateria, eu vou ter circuitos, uma série de outros objetos que formam o celular, tecnologia de tela, né? E aí, essa complexidade estrutural que se fala é como esses objetos vão se interconectar, né? O quanto que esses objetos juntos podem gerar um novo objeto. Bem, uma coisa importante é falar que, se olhar para os objetos pensando só na presença deles no espaço, isso não vai trazer muito sentido a eles, tá? Porque ele vai estar, você olha para o objeto só pelo seu conteúdo paisagístico, porque ele aparece na paisagem e não tem o conteúdo social, né? Então, como o enfoque geográfico vai supor a existência dos objetos como sistemas, e não apenas como coleção, eu consigo olhar para esse sistema de objetos com sua utilidade atual, passada e futura, né? E ver qual o uso combinado que os grupos humanos que os criaram conseguem utilizar esse sistema de objetos. Tá? É importante falar também que, além do papel, do seu papel simbólico, ele também pode ter
esse sistema de objetos um papel funcional. Bem, quando se fala de objetos técnicos, se fala que o espaço hoje contém um sistema de objetos cada vez mais artificial, né? Por sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidade e cada vez mais tendentes a fins estranhos ao lugar e seus habitantes. Né? Quando está falando do sistema de objetos e sistemas de ações, quando você coloca uma rede de transmissão de energia passando por uma comunidade indígena, né? Esse sistema de transmissão de energia, ele é estranho, ele é artificial, é estranho ao jeito de levar a vida, construir a vida daquela comunidade, e também a forma que a informação é passada por ele. Né? Bem, sintetizando aqui, vivemos hoje cercados de objetos técnicos, cuja sua produção tem como base intelectual a pesquisa e não a descoberta ocasional da ciência e não a experiência. O que isso quer dizer? Isso já traz um pouco, quando se fala quando a gente fala do jeito que a ciência se consolida no século XIX, é uma ciência que modificou profundamente a técnica, né? E a gente ainda vive hoje, né? As técnicas que a gente usa não são baseadas no acaso. Estou tentando fabricar um machado, né, de ferro, e no acaso eu descubro um jeito de se fazer que dá certo. Não, eu vou estudar os elementos químicos que formam a liga metálica, vou ver quais são as ferramentas que vão me dar maior produtividade, baseado em experimentos, em pesquisa, para aí dizer que essa técnica ela é interessante para o objetivo. Tá? Pensando nesse sistema, nota-se que os objetos científicos técnicos são igualmente informacionais, porque eles são carregados de um conteúdo grande de informação. Aqui, exemplo de alguns objetos técnicos, né? Aqui a gente está mostrando uma agricultura irrigada, aqui é o que a gente chama de pivô central de irrigação, né? Aqui no meiozinho dessa propriedade, eu tenho uma haste grande, né? Com uma linha horizontal grande, onde eu tenho uma espécie de chuveirinho que vai irrigando a minha produção, e eu tenho padrões no espaço de ocupação de agricultura, dependendo de técnicas diferentes de como eu exploro o espaço. Essa aqui que a gente está mostrando, né? Aqui um pouco mais de longe, e aqui do centro, do pivô central de irrigação, vai produzir uma ocupação do espaço com esse padrão aqui. E aqui outras ocupações, né? Aqui eu tenho propriedades menores, né? E assim por diante. Tem objetos técnicos também, hidrelétricas, fábricas, fazendas, portos, rodovias, objetos técnicos carregados de simbolismo, né? Como essa ponte taiada que temos na cidade de São Paulo, que teve todo um argumento de melhorar o trânsito da região, de fazer uma ligação mais eficiente, é uma ponte que depois de construída se viu pouco uso dela, né? Se transformou muito o espaço por onde ela passa, inclusive com realocação de moradores que estavam aqui, de assentamentos precários, e se construiu uma imagem de modernidade, de beleza para uma região da cidade que concentra a cara de São Paulo, né? Dubai, exemplo de objetos técnicos, inclusive com espaço artificial criado, né? Objetos técnicos ainda falando em portos, por exemplo. E agora vamos falar do sistema de ações, né? Antes de falar do sistema de ações, é ver o que é a ação, né? A ação dentro desse sistema de ações é vista como um processo, mas como um processo dotado de propósito. Então, quando a gente fala aqui de ações, não é ação simplesmente de um caminhar, de um carro se locomover, né? A locomoção de veículos, por exemplo, pode ser vista no sistema de ações como uma ação válida, desde que ela tenha um propósito. Então, eu vou locomover alguns caminhões fazendo o transporte dessa produção, né? Então, eu tenho aí um propósito para isso. E o que é importante dizer dessas ações é que, através do trabalho, o homem vai exercer uma ação sobre a natureza e sobre o meio. Quando ele faz essas ações, ele vai estar
mudando a si mesma, sua natureza íntima, e, ao mesmo tempo, modifica a natureza externa a ele. Outra coisa que é importante nesse sistema de ações colocadas pelo professor Milton Santos é que a ação é subordinada a normas que podem ser escritas ou não, formais ou não, né? Mas essas normas são que vão regular o propósito dessa ação, né? E esse propósito sempre vai ter um gasto de energia. Então, essas normas vão regular o propósito e o gasto de energia como essas ações se executam, né? Importante também no sistema de ações é a noção de atuação, que ela vai ligar diretamente à ideia de praxis, e as práticas são atos regularizados, rotinas ou quase rotinas que participam da produção de uma ordem, né? Quando eu estou falando de atuação aqui, eu estou pensando que essa ação, ela é realizada por quem e onde, né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Outra coisa importante, que ele já falou ali em cima, quando falou de normas no sistema de ações, é a escolha do uso de energia, que vai mover as ações, dependente parcialmente das normas, desde a fase inicial das técnicas do corpo, à fase atual das técnicas da inteligência. Esse técnicas do corpo aparece aqui quando a gente utilizava técnicas muito ligadas a um trabalho manual, né? A forja do ferro, a criação de uma ferramenta, eram todas atividades com técnicas muito manuais, dependente da energia do nosso corpo. E hoje se fala das técnicas da inteligência, que a gente usa outras fontes de energia, né, e um conteúdo informacional muito grande nas ações, né. Veja, só para voltar um pouco, a aula gravada isso é pior ainda, mas eu acho que é bem importante, não é à toa que num daqueles quadros, nesse quadro de periodização, quando a gente está falando das técnicas, né, a gente fala também quais são as fontes de energias utilizadas em cada período, né. Quando a gente fala no período industrial, é a máquina a vapor e a eletricidade, né. Na época, imediatamente após, um pouco antes dos anos 2000, é fusão atômica, baterias elétricas e lasers. E hoje se fala em fusão atômica, faltando aqui, veja quando essa periodização foi feita, foi em 1971, a fonte aqui, não se pensava de uma visão de desenvolvimento, de ocupação do espaço, de transformação do espaço, tão ligada à preservação e utilização mais inteligente do meio ambiente, né? Hoje se fala muito de recursos de geração de energia mais sustentáveis, vamos dizer assim, que seria a energia eólica, energia solar, né, que tem um alto custo, alguma delas ainda um alto custo de geração, mas que tem um impacto menor no meio ambiente, né? Então, veja que o jeito de se pensar, as técnicas são profundamente, e as ações, o sistema de objetos, o sistema de ações e a técnica são produto daquele tempo que está se vivendo. Hoje que a gente está no mundo vivendo mudanças climáticas, conflitos, vários conflitos, se pensa numa utilização de energia diferente, né? Vamos voltar lá para o nosso sistema de ações. Deixa eu ver. Aqui a gente já falou. Tá. Bem, no slide anterior, a gente falava muito da atuação, né, dentro do sistema de ações. E essa atuação vai ganhar importância ali quando a gente distingue quem são os atores que decidem e quem obedece, né? E se coloca que um decididor é aquele que pode escolher, que vai ser difundido, e muito mais, aquele capaz de escolher a ação que vai se realizar. Então, assim, o decididor é quem decide o tipo de ação, onde ela vai ocorrer e quem vai executar, né? E os outros são quem serão as pessoas que levarão essa ação a cabo, né? Na escolha do homem comum, nós, né, do ser humano comum, muitas ações, as ações que a gente empreende no dia a dia são limitadas, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, né? Então, o homem comum, na verdade, pensando nesse sistema de ações mais complexo,
ele é apenas um veículo da ação, e não seu verdadeiro motor. Como assim? Vejam que nós estamos, a produção, de veículos, por exemplo, né? Que tipo de veículo, com que perfil vai ser fabricado no Brasil, por exemplo, tomado pela empresa, pela grande marca que está fabricando aquele produto. Exemplo, sei lá, a Volkswagen não vai mais fabricar o Up, né? Porque decidiu que isso era um produto não interessante. Mas quem vai lá e põe a mão na massa, está desenhando o projeto, está na indústria montando o veículo, está na indústria de serviços que alimenta esse veículo, não tem poder de decisão nenhuma sobre as ações que está executando. Inclusive, se tiver uma ação de produzir mais ou menos um determinado produto, a pessoa que está executando a ação não tem poder de decidir sobre elas. Uma outra coisa que é importante, além do quem manda e quem obedece, no sistema de ações, são os jeitos de agir, né? Que tem as ações do agir técnico, do formal e do simbólico. O técnico vai levar só em consideração o que for requerido pelaquela técnica. Tá? O formal vai ter a obediência de formalismos jurídicos, econômicos ou científicos. Tá? E o simbólico não é regulado por normas e nem pelo manual técnico de um determinado jeito de fazer alguma coisa. Ele vai compreender formas afetivas, emotivas, rituais, determinadas pelos modelos gerais de significação e de representação. Como, por exemplo, você pode ter a fabricação de uma panela por uma determinada sociedade tradicional, de uma técnica que não pressupõe apenas, vamos supor, uma panela de cerâmica, né? Que ela não vai pressupor só o tempo de cura da cerâmica, que tipo de cerâmica vai ser colocado, como misturar a massa, mas ela também pode ter um simbolismo empregado. Por exemplo, só vai se tirar a cerâmica do solo, extrair o barro, numa noite de lua cheia do verão, porque tem alguma entidade religiosa que regula os trabalhos manuais daquela tribo, né? Então, os passos técnicos para a confecção daquilo, para o agir, também vão ter rituais e simbolismos associados a elas. Então, é um agir simbólico. Então, o sistema de ações também tem agir simbólicos, né? Eu dei um exemplo muito ligado a comunidades tradicionais, mas eu posso ter um agir simbólico também pensando em outros tipos de ação, né? Como, por exemplo, a gente tem a forma de se comunicar e agir de alguns gestores, né? Gestores governamentais que empregam muita autoridade, né? No seu agir e que às vezes podem estar desligados do sistema jurídico, né? Para impor uma relação de poder. Bem, o que é importante no sistema de ações também é que, assim, os objetos que a gente tem, hidrelétrica, pontes, aeroportos e outros, um campo de agricultura, eles não têm uma função sozinhos, né? Eles são as ações, em última análise, que definem esses objetos, dando-lhes um sentido. Claro, quando eu falo de um campo agrícola, é a ação de modificar esse objeto, são as decisões tomadas, o propósito que eu tenho para aquela área que antes era um espaço natural, para dar um sentido a esse objeto, né? Além disso, das ações que vão dar sentidos aos objetos, os objetos também valorizam diferentemente as ações em virtude do seu conteúdo técnico. Então, de novo, aqui a gente fala que considerar as ações separadamente ou os objetos separadamente não dá conta de uma realidade histórica onde a gente vive, né? A geografia social deve encarar de um modo uno, né, objetos e ações agindo em concerto, né? Opa! Desculpa. Vamos lá? Então, a gente vai ver que objeto e ação
as duas categorias, bom, objeto, ação, materialidade e evento devem ser tratadas unitariamente. Os eventos e as ações não se geografizam indiferentemente, né? A cada momento, uma relação entre o valor da ação e o valor do lugar onde ela se realiza, onde a ação se realiza, há um sentido diferente, né? Sem isso, todos os lugares teriam o mesmo valor de uso e o mesmo valor de troca, né? Valores que não seriam afetados pelo movimento da história. Eu não sei, não me lembro muito se a gente falou dessa coisa do valor de uso e valor de troca. Valor de uso é o conteúdo que um determinado grupo dá ao uso de um espaço ou do objeto, né? Por exemplo, eu tenho uma propriedade que meu valor de uso é a moradia e produção de alimentos. E o valor de troca é o quanto que eu vou colocar de valor monetário naquele mesmo objeto ou espaço. Bem, a gente está falando aqui o tempo todo, né? Esse tópico se chama técnica, espaço e tempo, né? A gente falou de técnica, que o Milton Santos define o espaço como um sistema de objetos, com dois sistemas, um sistema de objetos, um sistema de ações, se intercalando, se modificando, trabalhando conjuntamente. Esses dois sistemas são mediados pelo conteúdo das técnicas, e ele fala o tempo todo que essas técnicas, as ações e os objetos são relacionados com o tempo onde eles se localizam. Então, ele está colocando o tempo aqui numa dimensão histórica até agora. Aqui a gente vai ver um tempo em dimensões um pouco diferentes, para além do tempo histórico, tá? Primeiro, falando um pouco desse tempo histórico, né, vai falar que as técnicas são datadas e incluem um tempo de realização. E elas também são uma medida de tempo. O tempo de duração do processo direto de trabalho, um tempo de circulação. Continuando, quando a gente fala de técnicas de espaço e tempo, eu tenho um espaço do trabalho que vai conter técnicas que influenciam o fazer de algumas coisas, né? E esse espaço de trabalho, ele vai ser marcado por um ritmo, por uma sucessão de fazeres, né? É o que a gente chama de processo produtivo, né? No espaço do trabalho, a gente vai ter o lugar, o processo produtivo. O espaço da distância, que a gente chama de extensão, eu vou ter modulado por técnicas que comandam a tipologia e funcionamento dos deslocamentos. Então, eu vou ter o tempo da circulação. As manifestações do espaço, trabalho, se unem através das manifestações no uso do tempo, processo produtivo, tempo, circulação. Bem, falando desse tempo, do espaço, sistema de objetos, sistema de ações, da técnica, o Milton Santos vai olhar também para a materialidade do espaço e vai, nessas periodizações que a gente viu anteriormente, a gente tinha diferentes jeitos de fazer esses períodos. Ele vai fazer a periodização dessa mudança da técnica, né, de como esse sistema de objetos, sistema de ações vão se relacionar olhando para o meio. E ele vai chamar de meio natural, meio técnico e meio técnico científico informacional. Cada um desses meios relacionados a um período específico da nossa história. Falando do meio natural, a gente tem inexistência de artefatos mais complexos ou de máquinas. A técnica é quase como uma extensão do corpo do ser humano, né? Então, aqui, a gente está vendo a técnica, as suas ferramentas, suas técnicas, praticamente uma extensão das suas mãos, né? Quando a gente fala de meio natural, além da inexistência de artefatos complexos ou máquinas, não significa que não tenha técnicas, né? São técnicas que são técnicas muito... que a gente impõe a transformação da natureza, mas são técnicas muito dependentes dos ciclos da natureza, né? E aí a gente vai ter, né, predomínio nessa época, quando a gente fala de meio natural, a domesticação de plantas e animais, por exemplo, né?
De novo, né, a próxima frase aqui, falando que não tem esses sistemas técnicos nessa época do meio natural que são de existência autônoma, eles têm simbiose total com a natureza e seus ciclos. Nessa época que se vê o meio, né, como um meio natural, a natureza está no comando da ação do homem, né? Então, nessa época, é caracterizada pela escassez de instrumentos artificiais para o domínio do meio natural. Exemplos, quando a gente fala de meio natural, são exemplos de sociedades agrícolas pré-industriais, entre aspas, primitivas, né? Grande importância na época do meio natural para motivações locais do uso dos sistemas técnicos, né? Como uma sociedade vai sobreviver às intempéries, como ela vai produzir. Então, isso vai depender muito do movimento local, do local de moradia. Interação face a face como estratégia de comunicação. Então, a comunicação entre indivíduos de localidades diferentes vai ser numa comunicação face a face. Eu preciso me deslocar até um local para fazer a comunicação, né? E aí, nessa época também, quando se fala do meio natural, eu tenho grupos sociais delimitados por uma base territorial bem definida. Então, eu tenho territórios bem demarcados. No meio natural, eu vou ter uma economia sobrevivência, né? Então, assim, eu vou ter um método de economia baseado na subsistência, baseado em meios que garantam a vida e a produção, pensando sempre em comportamentos para preservação e continuação do meio de vida. Então, eu tenho técnicas que vão me permitir que eu continue explorando aquele meio para preservação, que aquele meio continue tendo condições de ser um meio de produção para mim. Então, vou ter técnicas como pousio, rotação de culturas, agricultura itinerante. Nesse tipo de utilização, que a gente fala de meio, nesse tipo de meio, eu vou ter regras sociais territoriais que tendem a conciliar o uso e conservação da natureza, para que ela possa ser de novo utilizada. Nesse tipo de utilização do espaço, né, quando falo de meio natural, o tempo é estabelecido pela recorrência do Sol e da Lua. Então, é um tempo cronológico baseado nas mudanças da natureza, do dia, noite, estações do ano, ciclos agrícolas, né? E a gente chama de tempo lento, né? A sequência do tempo é vagamente percebida, séculos, anos, né? A gente chama de tempos lentos, apesar de ser vagamente percebida, pela comunicação ser face a face, eu também tenho um jeito de produzir que é mais lento, né? Esse tempo lento, o que a gente pode dar de exemplo, são sociedades da Idade Média, que as feiras e a produção agrícola marcavam, né, o comércio, a sociabilidade, a festividade, e que até mesmo as celebrações religiosas eram associadas ao ciclo agrícola. No meio técnico, tem esse meio olhando a invenção e o uso das máquinas, tá? Então, minhas técnicas, enquanto eram simples, eram extensões praticamente do corpo, e que eram marcadamente influenciadas pelos ritmos e restrições da natureza, eu tenho agora a intervenção de máquinas para modificação desse meio. Esse meio técnico é uma fase posterior à invenção e ao uso da máquina, né? Então, eu tenho a emergência de um espaço mecanizado, então, eu tenho objetos e espaço maquinizados e uma superposição triunfante às forças naturais. Então, as forças naturais não vão ditar mais o meu tempo, né? Tem instrumentos que já não são mais prolongação do corpo do homem, mas sim prolongamentos do território, verdadeiras próteses de território. Por que eu falo isso de instrumentos que são prolongamentos do território, né? Eu tenho pontes ligando duas margens do rio, ligando uma ilha ao continente, eu tenho redes de transmissão, telégrafos, ferrovias, eu tenho próteses no território, né? No meio técnico, esses diversos meios vão substituindo, transformando a natureza, né? E uma progressiva mecanização do meio natural. A utilização de novos materiais, a transgressão da distância, quando eu tenho ferrovia, tenho telégrafo,
eu fabrico um novo tempo, né? Um tempo no trabalho diferente, na circulação, nas trocas, no lar. E aí, com essas máquinas e essas infraestruturas de comunicação e transporte que mudam o tempo, eu tenho a possibilidade também de aumentar a componente internacional de divisão do trabalho. Por que a gente fala de aumentar? Porque já havia uma divisão internacional de trabalho da produção antes dessa fase do meio técnico, né? Nós tínhamos lugares que faziam produção de mão de obra, outros que faziam uma mão de obra mais... mão de obra não, desculpa. Não, foi um ato falho, mas pode fazer sentido, né? Eu tinha locais que produziam e reproduziam mão de obra, quando se trabalhava com trabalho escravo, né? É um exemplo. Outros lugares que eram lugares da produção e outros da comercialização. Então, já tinha um componente internacional de divisão do trabalho, mas que ela era muito limitada pela possibilidade de deslocamento, né, transporte e também de comunicação. Agora, no meio técnico, tem motivações dos usos dos sistemas técnicos são crescentemente estranhas às lógicas locais e mesmo nacionais. Eu tenho um crescimento da importância das trocas, maior descompasso com as dinâmicas da natureza, poluição e outras formas de ofensas ambientais. Nessa época não tinha esse nome, mas já eram notados impactos ambientais no século XIX. Né? Quando aqui se fala de sistemas técnicos crescentemente estranhas, lógicas locais, muitas regiões, países se veem obrigados, nesse período, a utilizar técnicas que não têm nada a ver com sua cultura e seu desenvolvimento local, né, para atender a sua função na divisão internacional do trabalho. Quanto ao espaço, o componente material é crescentemente formado do natural e do artificial. Então, a gente tem uma artificialização do espaço e as áreas, regiões, países passam a se distinguir em função da extensão e da densidade da substituição neles dos objetos naturais e dos culturais por objetos técnicos. Quer dizer, que uma das diferenciações mais importantes entre países e regiões é a quantidade de artificialização desse espaço e a densidade disso, né? Vai ser uma importante diferenciação na divisão internacional do trabalho. Aqui, quando se fala de meio técnico, os tempos sociais tendem a se superpor e contrapor aos tempos naturais, né? Então, o tempo da comunicação, o tempo do trabalho vai ser mais importante do que o tempo da natureza. No meio técnico, o comércio vai depender, em grande parte, da presença dos sistemas técnicos eficazes, principalmente dos sistemas de infraestrutura de transporte e informação. Né? Só que o meio técnico, uma coisa muito importante desse período, que ele chama de meio técnico, é que esse fenômeno, né, do espaço mais artificializado, da transformação da natureza, do tempo se modificar por conta do tempo não ser mais da natureza, mas ser o tempo da produção, da circulação, ele é um fenômeno limitado a algumas regiões e países onde o progresso técnico podia se instalar, né? E mesmo nesses poucos, os sistemas técnicos vigentes eram geograficamente circunscritos, de modo que tanto seus efeitos estavam longe de ser generalizados, como a visão de seus efeitos era igualmente limitada. Isso quer dizer que na época que a gente está falando de meio técnico, isso era pensando em países, a gente pode falar que estava restrito a alguns países da Europa e América, pensando nos Estados Unidos, basicamente, né? E que mesmo assim esses sistemas técnicos estavam circunscritos às grandes cidades e bordas das grandes cidades, né? Pensando em Londres, Paris, Nova York, Berlim, algumas cidades mais industriais dessa época. Não se sentia todo o efeito dessa mudança, da influência da técnica, da mudança do tempo em todo o país. Haviam, nesses países, regiões remotas, onde se vivia um tempo lento ainda, né? Aqui exemplos de algumas fotos, né, quando se chama de meio técnico, né?
O meio técnico, ele seria uma visão do que a gente chama de modernidade, né? Que tem os primórdios do século XV e XVI, né? Vai estar ligado à expansão marítimo-comercial, reforma protestante, renascimento, e o início desse desencaixe de espaço-tempo. Né? Ainda, a gente vai presenciar, nesse período, a Revolução Comercial, e a ciência... Nossa, eu estou com um negocinho aqui bem na frente, só um pouquinho, pessoal. Ciência e técnica tornam-se a principal força produtiva. Né? A revolução científica, a importância da ciência. Eu vou dar uma aceleradinha quando falo aqui da modernidade, tu vai falar desse meio técnico, das revoluções, está falando de quais são os acontecimentos, os processos importantes da modernidade, né? A se falar, que vai ser importante, inclusive nessa configuração que o Milton Santos apresenta de sistema de objetos, sistema de ações e técnica, são as revoluções burguesas e também a formação dos Estados-nação, né? Que aí eles têm uma única origem legítima de Estado, né? Então, tem a era dos territórios estatais nacionais, a era dos Estados-nação, que é bem importante. Eu vou dar uma passadinha nessa modernidade aqui. Uma expressão dessa modernidade é o colonialismo, e mais à frente, no século XIX, o imperialismo, né? Quando tem uma nova fase dessa dominação dos territórios. Nesse meio técnico que a gente fala da modernidade, eu também trabalho na construção do que seria uma paisagem moderna, né? Onde eu faço a substituição de uma paisagem mais orgânica, né? Que vai ser evoluindo aos poucos para uma paisagem em produção em série também, né? Onde eu tenho conjuntas habitacionais e outros tipos de construção parecidas, né? Cidades completamente planejadas, Brasília é um exemplo dessas, né? Bem, quando a gente fala dessa modernidade, está falando do meio técnico, fala de modernidade e território, né? Nessa modernidade, eu tenho uma revolução no sentido desestruturador e estruturador dos espaços. Quando eu faço uma substituição de uma cidade, de um meio natural, por um meio mais técnico, mais densidade, mais uma organização pensada numa produção em série, eu estou desterritorializando uma parcela da sociedade, alguns grupos sociais, e territorializando outros usos, né? Se por um lado eu tenho essa desterritorialização, pelo outro lado, você tem a forma mais territorializada como as fronteiras são definidas, né? E mesmo o padrão de ordenamento territorial, o espaço-nação efetivamente universalizado, ao contrário da multiplicidade e da flexibilidade territorial das sociedades pré-modernas. Nas sociedades pré-modernas, a gente tinha um papel da cidade-estado, né? Como Veneza, já foi algumas cidades italianas. Então, a gente tinha cidades, regiões ao torno da cidade, operando com uma lógica de força estatal, né? E a gente não tinha a formulação de um Estado-nação fechado no território, né? A gente tinha uma flexibilidade territorial muito grande. Então, na época moderna, o resultado dessa visão territorial, desse meio técnico, é um espaço, um mosaico sem sobreposições, né? Um espaço completamente compartimentado. Quando a gente vai falar dessa periodização do Milton Santos, vendo as técnicas, a última fase que ele coloca é o meio técnico científico informacional, que vai desde depois da Segunda Guerra até os dias de hoje. Esse construto que ele faz é bem robusto, que dá conta, inclusive, do período que a gente vive, né, hoje em dia. Então, ele vai falar de meio técnico científico informacional, né, onde ele fala que os objetos técnicos mais proeminentes são elaborados a partir dos mandamentos da ciência e se servem de uma técnica informacional. Tá? Vai se iniciar após a Segunda Guerra Mundial, incluindo os países do terceiro mundo, tá?
mas vai ser profundamente marcado a partir da década de 70. Ele vai se distinguir dos períodos anteriores, além de ter uma interação da ciência e da técnica, essa interação vai ser aprofundada, a tal ponto de muitos autores falarem tecnociência para realçar a inseparabilidade dos dois conceitos. Essa união da técnica e ciência vai se dar sob a égide do mercado. É o mercado que vai colocar essa necessidade, tá? Graças exatamente à ciência e à técnica, vai tornar-se um mercado global. A ideia de ciência e a ideia de tecnologia e de mercado global devem ser encaradas conjuntamente nesse sistema, de modo a oferecer uma nova interpretação à questão ecológica, já que as mudanças que ocorrem na natureza também se subordinam a essa lógica. Só um minuto, por favor. Nesse período, os objetos técnicos tendem a ser, ao mesmo tempo, técnicos e informacionais. Bem, se no século XIX, como eu já falei, quando a gente estava falando do meio técnico, ciência e tecnologia eram profundamente ligadas, neste novo período demonstra que sem ciência e tecnologia não se pode produzir riqueza, né? E se coloca a informação como mercadoria de altíssimo valor. Se fala na criação de um tecnocósmico, uma situação onde a natureza natural ela existe, mas tende a recuar muito brutalmente. Se fala de uma cientificação e de uma tecnikização da paisagem nesse período. E, por outro lado, a informação não está presente nas coisas, nos objetos técnicos apenas, que formam esse espaço. Ela é necessária à ação realizada sobre essas coisas, né? No período técnico, científico e informacional, a informação é o vetor fundamental do processo social. E os territórios, desse modo, equipados para facilitar a circulação de informação. Se fala que quanto mais tecnicamente contemporâneos são os objetos, mais eles se subordinam também às lógicas globais. Então, agora, se torna mais presente também, quando se fala desse meio técnico científico informacional, a associação entre objetos modernos e atores hegemônicos. Na realidade, ambos são os responsáveis principais pelo processo de globalização. O que está se falando aqui de objetos e atores hegemônicos, né? Quando você consegue visualizar esse tipo de coisa, mesmo quando você vê filmes antigos e filmes mais recentes, né? Você olha uma grande cidade na Ásia, na América Latina, na Europa, que estão sob modelos de desenvolvimento diferentes, né? Estão em inserções diferentes no mundo do trabalho, no mundo do capital, e que as pessoas utilizam os mesmos aparatos tecnológicos, as mesmas roupas, né? E têm costumes em comuns. Então, a gente tem esses objetos técnicos modernos, né? E atores hegemônicos. Os espaços nesse meio tendem a ser requalificados, atendendo aos interesses dos atores hegemônicos da economia, da cultura e da política, tá? O meio técnico científico informacional é a cara, o que ele chama da cara geográfica da globalização. Por isso que a gente estuda esse sistema. O que a gente chama de meio técnico científico informacional, né? Essa evolução dos meios, o sistema de ações, o sistema de objetos e a técnica é interessante como arcabouço teórico para entender um mundo globalizado. Tá? Aí, de novo, essa frase que é a cara geográfica da globalização. A lógica global no meio técnico-científico informacional vai se impor a todos os territórios e a cada território, né? É uma diminuição da arena de produção, então é possível produzir mais por unidade de tempo de superfície, então eu preciso de cada vez áreas menores para a produção, e eu tenho um alargamento do espaço de outras instâncias de produção, circulamento, distribuição e consumo. Quando eu falo de alargamento do espaço, estou pensando na circulação, essa produção e distribuição e o consumo vão ser globais, né? Então, aumenta a necessidade de intercâmbio. Eu vou ter um aprofundamento das especializações, que tendem a convocar cada vez mais a circulação, e essas especializações vão depender bastante da fluidez das redes, né? Redes de transporte, de comunicação e de energia.
né? Essa fluidez não é só rapidez, é também flexibilidade e adaptação, né? Como elas podem se adaptar, e também de ter uma regulação adequada para que eu possa ter uma rede mais eficiente. Eu vou ter uma especialização dos lugares no campo e na cidade, vão se dever mais a condições técnicas e sociais do que os recursos naturais, né? Quando eu falo, por exemplo, do Vale do Silício, nos Estados Unidos, aquela especialização se deve, e as mudanças na sua reconfiguração se devem mais a condições técnicas do que de recursos naturais. Bem, eu vou ter um aumento da importância dos capitais fixos, nessa época do meio técnico-científico informacional, e dos capitais constantes. Os fixos eu vou chamar de estradas, silos, terranadas, e dos constantes de maquinários, veículos, fertilizantes. Mas também eu tenho a necessidade de movimento, do fluxo, né? Então, eu dou um relevo, eu dou uma importância crucial no meio técnico-científico informacional às relações, né? E aí, a história do território zona e território rede faz todo sentido para se pensar no território na época do meio técnico-científico informacional. O meio técnico-científico informacional pode se relacionar com um período que a gente chama de pós-modernidade, né? Isso é a mesma relação que a gente fez há pouco do meio técnico à modernidade, a gente faz com a pós-modernidade. Só que a gente fala que a pós-modernidade, a gente pode também só falar um pouco sobre ela, que ela é vista, às vezes, como uma modernidade radicalizada, uma sociedade pós-industrial, uma sociedade de controle, né? Um capitalismo fordista ou acumulação flexível, e às vezes também ela é dada como uma ruptura, né? Para alguns é uma ruptura de modo de produção e de vida, né? É uma nova experiência de mundo. E nessa pós-modernidade se dá um descentramento do indivíduo em relação às comunidades bem delimitadas. O que quer dizer? A cada vez mais o sentimento, não só o sentimento, né, mas a posição do indivíduo como parte de uma sociedade global, né? Se faz muito mais contatos à distância. Então, não preciso estar limitado à contiguidade física. Né? Vou passar um pouco mais e vou em vez de falar de modernidade, e vou falar um pouco das características marcantes desse sistema atual do meio técnico científico informacional. Eu vou ter uma rapidez de sua difusão, novas tecnologias que envolvem mais gente e colonizam muito mais áreas, indiferença em relação ao meio que se instalam e um componente grande de racionalidade e artificialidade. Quanto à rapidez da difusão, as inovações técnicas introduzidas nos 20 anos após a Segunda Guerra Mundial se espalham 2 vezes mais rápido do que aquelas introduzidas depois da Primeira Guerra Mundial e 3 vezes mais do que introduzidas entre 1890 e 1919. No começo desse século XX, né, no começo do século XX, o período de desenvolvimento de uma tecnologia era, em média, 37 anos. Prazo que baixa para 24 no período entre as 2 guerras mundiais, para reduzir a 14 anos a Segunda Guerra Mundial. Então, a velocidade da difusão das técnicas e o desenvolvimento de uma nova técnica de descobrimento científico é cada vez mais acelerado. Ao mesmo tempo que aumenta a importância dos capitais fixos, como nós falamos, estradas, e dos constantes, aumenta também a necessidade crescente da importância dos fluxos, né? Além de mercadorias, de pessoas, financeiros e de informação. Quando a gente fala que as novas, o segundo ponto, né, do sistema atual, as novas tecnologias envolvendo mais gente e colonizando mais áreas. Os sistemas técnicos de hoje são considerados invasores. Sua capacidade de invasão não tem limites, né? Esses limites são dados pela divisão do trabalho e pelas condições de criação de densidade. Vamos falar de densidade de técnicas aí.
Quanto mais forte numa área a divisão do trabalho, tanto mais a tendência para que esses sistemas técnicos hegemônicos se instalem. Né? Nestes lugares é mais eficaz a ação dos motores da economia mundializada, que incluem as instituições supranacionais, as empresas e os bancos multinacionais. Bem, essas novas tecnologias vão romper os equilíbrios pré-existentes e novos equilíbrios mais fugazes vão se impor. Do ponto de vista da quantidade, da qualidade da população, do emprego, dos capitais, das formas de organização, das relações sociais. Então, há todo o equilíbrio em todos esses tipos de relação. A consequência, que vai ser mais estritamente geográfica, ela vai restringir o espaço reservado ao processo direto da produção. Então, eu vou ter um espaço mais restrito para a produção e eu vou ter um espaço que vai se alargar quando eu falo dos espaços de circulação, distribuição e consumo. Tá? Graças aos avanços de biotecnologia, da química, da organização, agora poderíamos falar também da análise de dados, é possível produzir muito mais por unidade de tempo. Né? E a gente vai ter uma maior especialização. Essa maior especialização vai gerar maior necessidade de circulação. Bem, a terceira característica é indiferença em relação ao meio dessas técnicas do sistema atual. Nessa versão contemporânea, a tecnologia se pôs a serviço de uma produção em escala planetária, onde nem os limites do Estado, nem dos recursos, nem dos direitos humanos são levados em conta. Nada é levado em conta, exceto a busca desenfreada do lucro, onde quer que se encontrem os elementos capazes de permitir. E, por último, a racionalidade e artificialidade. Né? Esse período vai ser marcado por a artificialidade do objeto técnico e a garantia da sua eficácia para as tarefas para a qual foi concebido. E é a partir dessa artificialidade que a característica da racionalidade vai se construir. A técnica vai alimentar a padronização, apoia a produção de protótipos, de normas, atribuindo ao método apenas a sua dimensão lógica. Cada intervenção técnica vai ser uma redução, servida por um determinado discurso. A racionalidade resultante vai se impor às expensas da espontaneidade e da criatividade, porque ao serviço de um lucro a ser obtido universalmente. É dessa forma que a técnica se torna autopropulsiva, indivisível, autoexpansiva e relativamente autônoma, levando consigo a respectiva racionalidade a todos os grupos e lugares. Nesse período, a gente vai ter destaque para as técnicas da informação, né? Onde a informatização é um novo modelo dominante de organização do trabalho. E por que ela é um modelo dominante? Graças ao seu papel preponderante na circulação física das mercadorias e na regulação dos serviços produtivos e dos estoques. Né? O computador, a gente pode falar o computador e o processamento de informação, vamos dizer assim, vão ser os símbolos desse período histórico, e através desses são unificados processos produtivos e é possível adotar uma divisão extrema do tempo, como utilizá-lo de maneira absolutamente rigorosa. Essas técnicas da informação, essas técnicas de informatização, né, elas vão trazer uma nova percepção do tempo e uma obediência cada vez mais estrita ao relógio, a um rigor de comportamento dado pelo novo ritmo. A influência dessas técnicas vão modificar bastante o jeito que nós pensamos, né? E vamos ter uma lógica do instrumento, né? Esse rigor matemático para contar o tempo, para fazer os cálculos, para fazer modelos, para minerar informações, para analisar informações, vão também circunscrever o território. Quais seriam os exemplos disso? Né? Deixa eu só... Aqui a gente tem imagem de luzes noturnas no globo. A gente consegue ver como as redes técnicas estão mais densificadas em alguns países, né, do que em outros.
e elas são uma expressão, muitas vezes, do que é a rede urbana desses países, né, os pontos mais luminosos, que são pontos tanto de moradia quanto pontos de produção. A gente tem sistemas técnicos, por exemplo, para monitoração do meio ambiente e de dinâmicas territoriais. Aqui a gente está mostrando um exemplo de um sistema de detecção de degradação florestal no tempo. Né? Nesse período que a gente tem essa informação como importante, a gente tem o conhecimento como recurso. Né? Então, a gente pode dizer que, vou ler para vocês aqui, de um modo geral, dizer-se que as porções do território instrumentalizadas oferecem possibilidades mais amplas de êxito que outras, zonas igualmente dotadas de um ponto de vista natural, mas que não se dispõem desses recursos do conhecimento. Né? Se fala muito que conhecimento é poder, então se fala, né? Isso é mais velho que andar para frente, mas isso não é à toa, essa frase, né? Esse jargão, né? O que acontece? Eu posso ter duas regiões, duas áreas que naturalmente têm os mesmos recursos naturais que podem ser extraídos, que têm um recurso de energia a oferecer, mais eu tenho um sistema de informações a respeito dele, que eu sei exatamente como ele funciona, como se produz, quem mora lá, quais são as relações sociais, e um outro que eu tenho o completo desconhecimento sobre eles. Nesse sentido, o conhecimento sobre o território vai ser importante para qualificar esse território, é nesse sentido. Né? Aqui vai continuar nessa reflexão. Aqui eu estou mostrando de novo meu sistema de objetos, sistema de ações, com conhecimento sobre a evolução. Tem o Mar de Aral, ex-União Soviética, de 1977 a 2006. Né? A gente vê um recuo desse mar muito grande, e aqui eu estou com um sistema de informações para conhecer esse território. Né? Aqui eu tenho o sistema, tem um mapa para mostrar o consumo por pessoa no mundo. Né? Eu tenho registros também importantes sobre esse espaço, sobre o território, sobre esse meio técnico-científico internacional, quando eu tenho registros de interação da sociedade, né? Quando eu uso grandes bancos de dados para rastrear essas pessoas. Então, eu posso trabalhar com o que a gente chama de Big Data, né? Sistemas de comunicação, sistemas de análise de informação intensivos, para monitorar, entender e planejar o comportamento dessa sociedade, né? Haja visto como foi o comportamento do Estado da China, né, em relação à pandemia, que se colocou uma densidade técnica grande para se monitorar a dispersão não da pandemia, né, a dispersão do coronavírus pelo seu território, que não são um conteúdo só técnico, intensamente denso, mas quando a gente está falando também de uma técnica que faz um monitoramento, uma vigilância da vida do indivíduo, né? Que é uma discussão que se faz muito hoje, todas as tecnologias que a gente utiliza no dia a dia, de e-mail, de sistemas de GPS de navegação, né, de vídeo, de comunicação, até mesmo essa aula, a gente está compartilhando nossos dados e está dando a possibilidade de entender o nosso comportamento e de influenciar no nosso comportamento. Então, a gente tem uma técnica, hoje, um conjunto de objetos técnicos que, para além de entender o funcionamento da sociedade, está moldando de forma cada vez mais profunda e jamais vista em nossa história. Aqui mostrando de novo observações da natureza, também com grande volume de dados, para a gente conhecer o território. E interação da sociedade com a natureza, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com a questão de riscos, desastre natural, vulnerabilidade. Muito obrigada. Espero que o vídeo tenha ficado a contento e peço que vocês façam, após esse vídeo, a leitura, refaçam a leitura recomendada para esse tópico da disciplina, e em seguida façam a atividade proposta. Muito obrigada. Tchau. Estranho fazer isso.